Olá, amigos da TV Cidade, amigos do Espiritismo em Flash. Nós, mais uma vez, estamos chegando para aquela reuniãozinha semanal que fazemos para conversarmos sobre nós, sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que se propôs a nos levar até o Pai através de seus ensinamentos. Para que isto ocorra, vamos rogar a Deus, nosso Pai, a Jesus, que é nosso Mestre e Senhor, e a todos os nossos amigos espirituais, para que eles nos conduzam e nos orientem, para que este programa seja um sinal de paz. Hoje, Marina, nós estamos aqui recebendo a Marina, eu não falei, né? Hoje estamos recebendo a Marina aqui mais uma vez para conversarmos sobre um assunto muito interessante. Inclusive, eu quero agradecer a você que me ligou aqui naquele dia para conversarmos sobre ressurreição e reencarnação. E a Marina veio aqui hoje para explicar isto para nós dentro dos ensinamentos do Mestre Jesus, dentro do Evangelho e também, por que não dizer, dentro da visão espírita. Claro que não é, vamos dizer, um assunto fechado, né? Nós estamos aceitando sugestões, aceitando que você possa nos mostrar alguma coisa diferente, mas que possamos ter, né, como nós vamos dizer, um caminho bem inteligente. Marina, fala um pouquinho para nós, você está aí com o Evangelho, está aí sobre ressurreição e reencarnação. Qual é a diferença? O que é um, o que é o outro? Bem, nós primeiramente gostaríamos, como sempre, de agradecer esta oportunidade de estarmos invadindo o seu lar nesta noite. Com certeza você, meu amigo, minha amiga, que aí se encontram, estão curiosos sobre esse tema e nós nos sentimos felizes, porque você está nos dando essa chance de estarmos aqui, trazendo esses conhecimentos que os evangelhos têm nos trazido e, à luz do conhecimento espírita, podemos fazer uma releitura daquilo que foi dito e que hoje o nosso entendimento consegue ter percepção. Bem, a questão é ressurreição e reencarnação. A ideia de ressurgir, de que a morte não é o fim, está implícita, quer em uma palavra, quer em outra palavra. A ideia de vida após a morte e de voltar da morte para a vida já era do conhecimento antigo. Se nós olharmos aqueles homens das cavernas, eles, ao sepultarem os seus mortos, que é um dos primeiros sintomas de humanização daquele ser, quando eles faziam dentro das cavernas algumas covas e ali colocavam o corpo do seu ente querido, que havia falecido, que havia parado as suas funções orgânicas num fenômeno que nós conhecemos como morte, ele também colocava ali seus instrumentos de caça, seus instrumentos, utensílios domésticos, lembranças de alguns entes queridos, momentos queridos e flores, numa demonstração dos primeiros rudimentos de sentimentos de bem-querer ao outro. E isso porque eles faziam este ritual? Porque entendiam que o homem voltaria da morte. E que voltando da morte, ele precisaria dos seus utensílios, das suas coisas, da sua referência do passado. Vejam que nós estamos falando de uma época pré-histórica. Dali em diante, a humanidade vem trazendo consigo este conhecimento, embora não com o nome de reencarnação, a possibilidade de voltar à vida física. Isso já era conhecido à época de Jesus. O povo judeu sempre entendeu a possibilidade de retornar. Alguns relatos bíblicos que nós temos revelam muito bem isso. Nós podemos lembrar um relato onde, após a chamada transfiguração, que isso seria um assunto para um outro programa, porque é extremamente interessante, é um fenômeno de efeitos físicos, extremamente interessante de analisarmos, mas o que é que aparece no alto daquele Monte Tabor? Jesus,
E conta a Bíblia que ele estava iluminado, ele estava quase translúcido, transfigurado. E ao seu lado, Moisés e Elias. 2 espíritos. Porque Moisés vivera aproximadamente 1600, 1800 anos antes de Jesus. E Elias, um dos antigos profetas, também aproximadamente 800, 600 anos antes de Jesus. Como é que estas criaturas se mostravam ali? Bem, este é um fenômeno, mas o importante é o diálogo que se segue. Porque quando Jesus desce do monte naquele momento, ele encontra os seus discípulos e pede àqueles que viram que não contem a ninguém. Porque ainda não era o momento de contar. Mas também é interessante observar que os seus seguidores, seus discípulos, não se assustaram com aqueles espíritos, o que nos faz entender que era já uma prática comum, que essa observação era algo comum que não assombrava. Ele não pediu, porém um diálogo se fez ali. Quando ele diz aos seus, quem dizem que eu sou? Quer dizer, o que as pessoas pensam de mim? Como as pessoas me entendem? E os seus discípulos disseram, mestre, uns dizem que és Elias, ou Jeremias, ou um dos antigos profetas. Ora, Jesus estava em carne e osso, diante dos seus seguidores. Ele pergunta, e todos o conheciam naquela encarnação como Jesus de Nazaré. Por que é que ele pergunta quem dizem que eu sou? E as pessoas pensam o espírito que ele poderia ter sido. Porque isso já era um raciocínio natural do povo judeu. Sabiam dessa volta à vida terrena. E eles são tão naturais no seu raciocínio que dizem, alguns dizem que é Elias, outros Jeremias. Estamos falando de profetas antigos. Ou alguns dos antigos profetas. Até para lembrar que esta volta não é tão imediata, mas ela demora um tanto de tempo para que o espírito retorne ao palco da vida física. Mas Jesus, neste diálogo, diz assim, Elias já veio e vocês não o reconheceram. Dizendo, eu não fui Elias. Ele já esteve aqui e vocês não perceberam. E as pessoas olharam assombradas para ele por não terem percebido a volta do profeta Elias num outro corpo de carne. E a Bíblia traz, entre parênteses, nesse versículo, o seguinte, referia-se ele a João o Batista. Então Jesus está afirmando que João o Batista fora Elias num passado distante e que estava ali continuando a sua trajetória de vida. Jesus afirmava isso literalmente. Os judeus acreditavam, aceitavam a ideia. A parcela que não aceitava eram os saduceus. Os saduceus eram um grupo que fora fundado por Sadoc,